Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que normalmente ninguém ousa pregar ou falar sobre esse tema. É o tema de humildade. Humildade. E hoje eu quero dizer que nós sabemos, todos nós, da palavra de Deus, que Deus resiste os soberbos e ele aceita e dá graça aos humildes. E se nós estamos querendo ser abençoados, nós precisamos realmente fazer crescer, dar lugar para uma mudança do nosso caráter para sermos humildes. Não é uma doutrina, é uma ação do Espírito Santo que Ele quer fazer na sua vida. Eu não recebi nenhum amém, né? Provérbios sempre nos dá avisos contra aquelas pessoas que não são humildes. E o Novo Testamento, por outro lado, relata as bênçãos para aqueles que são humildes. E se você pode largar o orgulho da sua vida, você vai ver o propósito de Deus sendo feito na sua vida. Humildade tem uma beleza maravilhosa na sua vida. No fato, hoje em dia, quando grandes firmas estão à procura de pessoas para empregar, eles procuram líderes que são humildes. Porque eles sabem que uma pessoa humilde pode aprender e na maioria das vezes, porque essa pessoa pode aprender, acaba sendo mais inteligente, basicamente. Quando eu vejo uma pessoa que é narcisista, que é cheia de orgulho, eu tenho uma coisa, nesta hora, neste momento, eu já sei de alguma coisa. Eu sei que aquela pessoa não gasta tempo com o Espírito Santo. Aquela pessoa não gasta tempo com Deus se não for humilde. Quando eu vejo um pastor que é cheio de orgulho, cheio de falar sobre os seus feitos, o seu ministério, grandeza do seu trabalho, eu já sei que esta é a pessoa que não gasta tempo na presença de Deus. Mas quando eu vejo uma pessoa que é humilde, eu sei que aquela pessoa é uma pessoa a quem Deus fala. Nós temos uma definição no mundo de humildade, mas biblicamente nós temos também uma definição de humildade. Humildade é uma obra do Espírito Santo. Bom lugar de dizer amém. Humildade bíblico é chegar ao ponto de acreditar aquilo que Deus fala a respeito de você e de receber aquilo que Deus providenciou para você. Eu não tenho muito problema crendo a palavra de Deus quando diz que eu sou pecador, porque eu sei que eu sou pecador. Quando implica-me como miserável, desgraçado, porque eu já sei que eu sou. Eu tenho mais problema em receber aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, quando diz que eu sou filho de Deus, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, todas as coisas foram feitas para mim, eu sou vencedor, Deus quer me prosperar, Deus quer me abençoar. Eu tenho dificuldade de receber esse tipo de programa. Mas se eu for humilde, eu vou dizer, Papai do céu, muito obrigado por tudo isso para mim. Eu te agradeço
por tudo que o Senhor quer dar para mim. Eu acho que nós somos mais ou menos igual nesse ponto. Nós não temos problema se uma pessoa tem necessidade de dar dinheiro para aquela pessoa. Talvez alguns tenham, mas geralmente crente não tem problema de ajudar, de dar. Crente tem mais problema quando uma pessoa chega e dizer, aqui, Deus falou comigo para te dar $1.000, te dar $500, te dar $20. Nós vamos dizer, não, estou bem, eu não preciso. Mas quando Deus vem, Ele vem dessa forma e precisamos receber se somos humildes. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, você e eu, meu irmão, nós precisamos não ter um conceito de nós muito alto. Nós temos que receber graça. Se nós temos alguma coisa hoje, não é pelo nosso mérito, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ser humildes, porque esta graça nos basta, nos deu tudo que nós temos. Em Filipenses capítulo 2, e versículo 4, Paulo diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Feio é quando uma pessoa, ele tem um conceito que tudo é a respeito dele. Ele é o centro de todas as coisas. E as outras pessoas se cuidem. O que Deus está dizendo é que nós temos que cuidar das outras pessoas. Nós temos que ter um perspectivo do valor do nosso irmão e menos de nós. Uma coisa que eu acredito firmemente é que ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Amém? Eu preciso isso na minha vida. E se eu não cuidar disso, o inimigo vai achar um brecho para entrar na nossa vida, nos dando grandes projetos, grandes ideias, grandes expectativas, grandes quereres na nossa vida. Filipenses 2 continua, versículos 5 a 8, dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Isso é muito difícil. Mas o que a Bíblia diz aqui é que nossa atitude de servo deve ser desse tamanho. Deve ser que nós estamos prontos para abençoar, para agir para o benefício de outras pessoas e não para nós mesmos. É muito importante ser humilde na vida cristã. Mateus 23, 10 a 12. Mateus 23, 10 a 12. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe. Deve ler, não deve ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado.
E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com este assunto de humildade. Porque no mundo hoje existe falsa humildade. Falsa humildade. Isso é quando uma pessoa quer aparecer como humilde por aparência. Ou para manipular pessoas. Não, meu irmão, eu só quero seu bem. Mas eu tenho a minha agenda. Falsa humildade. Cuidado disso. Isso é um erro muito grande. Manipular pessoas. Ou para ser correto politicamente. Isso é a fim da semana de dizer isso, hein? Todo mundo está falando a coisa certa. A coisa que pessoas querem ouvir. Mas não está no coração deles. Não, às vezes nós podemos dizer a coisa certa. Eu preciso tomar cuidado para responder a coisa certa. Mas aquilo não está no meu coração. Porque a humildade começa no espírito e atinge o coração. Pessoas usam de falsa humildade para se aparecer. Aquele homem é humilde. Não, aquele homem é humilde. Eu gostei desse cântico. Líderes de louvor, foi de Deus que você pediu todo mundo ir de joelho hoje. Foi de Deus. Para mostrar que cada um de nós sabemos o que é ser humilde diante de Deus. Provérbios 15:1 diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Humildade. Ser humilde. Uma pessoa fala uma coisa conosco e, de repente, o nosso eu começa a se levantar. E nós precisamos saber se nós recebemos crítica, defamação e respondemos com uma resposta suave e mansa. Nós vamos terminar a coisa. Você tem uma pessoa com raiva de você? Pede perdão. Mas a culpa não é minha. Pede perdão. Ser humilde. Você vai restaurar esse relacionamento se você fizer isso. Qualquer humildade que não vem do coração realmente não é de Deus. É falso. Antônimos de humildade, quer dizer o oposto de humildade, soberba, vaidade, orgulho, cobiça, crítica. Essas coisas precisamos tirar do nosso coração e deixar o Espírito Santo falar a nós. A Bíblia avisa a nós. Eu não sei porque eu acho que hoje é um tempo muito bom de falar sobre isso, de fazer uma análise, ou começar este ano novo na igreja. Fazer uma análise ao nosso coração. 1 Pedro 5,5 diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se ao mais velho, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É uma coisa interessante quando... Isso não acontece aqui, mas é uma coisa interessante quando tem uma pessoa de idade na igreja e ninguém acha que pode aprender deles. Eles sabem melhor.
pastor, os patriarcas da igreja, que é a Dilson e eu, né? Os velhos. Vocês podem aprender muitas coisas de nós. Eu posso aprender muitas coisas de jovens. Está gostando do cabelo, né? Muito jovem, né? Falarem comigo, dá um jeito nessa careca aí. Eu posso aprender, vocês podem aprender. E nós temos muitos exemplos na palavra de Deus de humildade. Eu vejo em 2 Crônicas 34, quando Josias era 8 anos, ele se tornou rei em Judá. Quando ele reinou 8 anos, quer dizer, estava com 16, ele colocou seu coração a buscar o Senhor. Quando ele chegou aos 20 anos, ele mandou tirar todos os ídolos, todos os altares dos deuses falsos. E ele decidiu reparar, fazer uma construção na casa do Senhor, retificar tudo. E quando eles estavam mexendo e limpando, encontraram o livro da lei de Moisés. Estava perdido muitos anos. E levaram para Josias. E Josias rasgou seus vestes e chorou com pranto. E mandou a profetisa para buscar o Senhor. E Deus voltou com uma palavra. Que o povo que era desobediente. Que o povo que não queria obedecer à palavra de Deus. Que uma grande destruição chegaria sobre eles. E depois tinha uma mensagem para o rei Josias. Porque eu vou ler. Deus falou assim para Josias: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando viu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu te ouvirei, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz e seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Não importa o que as outras pessoas pensem. Não importa o modo é. Ser humilde diante do Senhor. Procure fazer a vontade de Deus. Se prostra diante do Senhor e pede isso ao Senhor. Pede isso ao Senhor. Que traz humildade ao seu coração. Quando você tem um problema e você começa a orar, o Espírito Santo vai descer como óleo e vai mudar toda a situação na sua vida e você vai mudar, porque Deus vai humilhar você. Outro exemplo é o publicano e o fariseu, Lucas 18, 9 a 14, Lucas 18, 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, e era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo este publicano jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo o peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo,
Disse Jesus: eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia! Eu não sei o que você precisa fazer. Eu admiro o pastor Wagner. Ele sabe que para ficar no ministério, ele tem que sair e trabalhar. Quantas pessoas têm falado com o Senhor: Senhor, me coloca no ministério para eu não precisar trabalhar. É como a criança que estava na escola e a professora estava pedindo o que seu pai trabalha em quê, seu pai trabalha em quê e tal. Chegou este rapaz e ele disse: meu pai não trabalha, ele é pastor. Mas o pastor Wagner, ele sai e ele pega trabalho porque é um fim para poder continuar servindo a Deus. Deus te colocou num lugar de humildade. Pessoa mais humilde? Jesus. Mais humilde servo de Deus. Zacarias 9:9 diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, uma jumentinho, cria de jumenta. Humilde. Deus era humilde, manso de coração. E Ele nos convida a revolucionar o mundo por intermédio de uma mudança em nosso caráter e nosso coração. E uma das melhores maneiras, além de gastar tempo na presença de Deus, é servir. Servir. Miqueias 6:8, Miqueias, o profeta Miqueias 6:8 diz: ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante de Deus. Será que nós andamos humildemente diante de Deus? Colossenses 3:12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistem-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. É espantoso quantas vezes a palavra de Deus nos exorta a ser humildes. Efésios 4:2, sejam completamente humildes e doces e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Como tem sido a sua vida? Será que essa semana você pode olhar e dizer: eu posso mostrar um lugar onde eu decidi ser humilde? Palavra não tem valor se palavra não está em ação. Se você não pratica aquilo que é a palavra de Deus, Tiago diz, é igual olhar no espelho e você vira e esquece como você foi. Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios em seus próprios olhos. Maior alegria no meu ministério foi trabalhar em favela. Trabalhar com pessoas necessitadas. Associar com pessoas
que não são nada para o mundo. Porque as coisas mudam, sabe? Antigamente eu entrava numa igreja e com minha filha e pessoas dizerem: oh, essa é Sônia. Sônia é a filha de Dr. Morim. Hoje em dia eu entro na igreja e pessoas falam: oh, esse é Ronaldo, ele é o pai da Sônia. Que as coisas vão mudar. Melhor coisa é servir. Se você não descobriu como é maravilhoso servir, você precisa experimentar como servir. Marcos 10, 42 a 45. Marcos 10, 42 a 45. Jesus estava falando, ele tinha abençoado as crianças. E Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominem e as pessoas importantes exercem poder sobre eles. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ser um servo. É fácil ser um servo. É fácil abençoar uma pessoa. Quando você passa pelo drive-thru do Tim Hortons, paga o café da pessoa atrás. O dia dessa pessoa vai muito melhor. Especialmente se você tem uma placa que diz John 3:16. Às vezes eu estou andando num shopping e eu olho para o chão. Eu olho assim para o chão, especialmente os velhos, os idosos. E de vez em quando eu tenho um super dia. Um dia mais maravilhoso do que os outros. Eu vejo um velho com o laço desatado. Eu me aproximo, me ajoelho diante deles e eu ato o sapato da pessoa. Me levanta e eles olham e dizem: muito obrigado. Servir. É tão fácil servir. Você vê uma mãe chegando numa escada e ela tem um carrinho com um bebê. Dona, eu vou ajudar você a subir a escada. Tão fácil para fazer isso. Tão fácil vir aqui ajudar com a construção do templo do Senhor. Amém. Só ser voluntário no food bank. Amém. Lavar os pés da pessoa, né? No Velho Testamento, lavar os pés da pessoa. Eu tinha, no seminário, eu tinha um aluno que questionava isso. Eu disse: por que você lava os pés? Essa pessoa disse: para mostrar humilde. Eu disse: eu não preciso meus pés lavados, mas meu carro está um desastre. Pode lavar meu carro? Eu não vou lavar seu carro. Que humildade, não quero lavar meu carro. Limpa alguma coisa. Se você entra aqui e tem um papel no chão, vocês devem ter uma disputa com todo mundo quem vai pegar e jogar no lixo. Uma briga. Serve alguém, oferecendo a ajudar. Jesus disse: por quanto você faz ao menor desses, vocês fazem a mim. Não para mim, a mim. A Bíblia diz que tem recompensa. Tem uma recompensa tremenda quando você serve uma pessoa. Quando você é humilde.
A humildade tem sua recompensa para você. Umas recompensas que ninguém pode te dar. Salmo 26 e 9. Salmo 26 e 9. Diz que Deus conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Deus vai te ensinar muitas coisas se você é humilde. Você vai aprender muitas coisas. Tiago 4:6 diz, mas Ele nos concede graça maior. Maior graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você quer receber mais graça? Seja humilde. Deus vê as pessoas humildes, Ele chega e diz, não, eu preciso abençoar essa pessoa. Eu preciso dar mais graça a essa pessoa, porque é humilde. É importante na sua vida. Lucas 14:11. Todos os que se exaltam será humilhado, e o que se humilia será exaltado. Tiago 4:10. Humilia-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se você se humilhar, Tiago diz que Deus vai se aproximar a você. Quantas pessoas têm falado, Deus, eu não sinto sua presença? Se humilia. Se humilia diante do Senhor. Faz isso parte da sua vida. Pessoas falam, oh Senhor, por que não vem avivamento? Tem muito tipo de avivamento. Tem o avivamento da igreja, tem o avivamento da comunidade. Mas o melhor avivamento, sabe o que é? É um avivamento pessoal. Quando o avivamento vem no seu coração e você experimenta um avivamento. E 2 Crônicas, para terminar. Se meu povo que se chamou pelo meu nome se humilhar. Repete comigo. Se humilhar. E orar. Mas primeiro, buscar orar, se humilhar e orar, buscar a face do Senhor. Afastar dos maus caminhos. Dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Nós precisamos humilhar. Anos atrás eu comecei uma organização chamada Gilgal. Eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, como eu posso abrir muitas igrejas? Deus falou, se humilha. Você não vai ser o bispo, você não vai chefiar sobre eles, eles vão ser autônomos, você não vai ganhar nada disso e eles vão tudo embora e nada vai ser para a sua glória. Eu disse, Senhor, I'm your man. Eu sou seu homem. And quando os pastores vierem, souberem que eu não queria nada, eu não queria fazer uma denominação, você começa, eu vou te ajudar e você vai ser livre. Todo mundo queria. Se humilhar. Um aluno, uma vez, de um cooperativo, veio e falou, qual a coisa mais difícil em ser o implantador da igreja? Eu disse, a coisa mais difícil e a coisa que eu realmente acho que eu consegui é que eu provavelmente já plantei mais igrejas no Toronto, em Ontário, talvez no Canadá, do que qualquer outra pessoa, mas ninguém
nem me conhece e não sabe quem eu sou. É a melhor coisa. Eu vou terminar com uma história. Um dia eu estava trabalhando num abrigo, um abrigo para homens de 50 para cima que moravam na rua, e eu era o cozinheiro, imagina, né? Hoje eu não cozinho nada. Eu gosto de comida das outras. Mas eu estava preparando e o diretor executivo chegou perto da janela da cozinha e olhou para mim e disse: Ron, o que há? Você está de olho roxo, você está cansado, o que foi? Ele era um homem católico muito adepto. Eu disse: Deus me acordou ontem à noite. E ele disse que ele queria falar comigo. E ele olhou para mim e ele disse: ele queria falar contigo a respeito de quê? Eu disse, ele falou: acorda, eu quero falar contigo a respeito de humildade. Quando eu cheguei no trabalho, eu estava acabado. Vamos nos colocar em pé. Quero que você coloque a sua mão sobre seu coração. Meu Deus e meu Pai, este coração é teu. Esta vida, este coração pertence a ti, Senhor, para fazer dela o que o Senhor quer. Senhor, a minha oração hoje me faz humilde. Trata comigo, Senhor. Tira o eu, tira o orgulho, soberba, cobiça, vaidade, mal respostas. Faz um trabalho profundo no meu espírito para que eu possa ser humilde e manso de coração. No nome de Jesus. Amém.